Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Se Liga Cidadão. Esse podcast pertence ao Observatório Social do Brasil Limeira, uma instituição apartidária que visa contribuir com a gestão pública do nosso município. Se você quiser saber mais, acompanhe a gente nas redes sociais e vai ser um prazer para a gente ter você conosco contribuindo com todas as nossas atividades. E hoje a gente vai muito brevemente falar o que é o Observatório Social do Brasil Limeira, mas mais especificamente a gente está aqui para falar de um dos nossos principais projetos em atuação, que é o Compromisso com Limeira. E aí, quem vai ajudar eu nesse bate-papo são os meus amigos, também voluntários, com diversas funções e atividades diferentes, mas eu vou permitir que cada um se apresente e aí a gente solta o bate-papo. Brunão, começa aí. Boa, obrigado, Bruno. E antes de compartilhar quem eu sou, é importante a gente honrar as pessoas que confiam na gente. Então, tudo que a gente vai falar aqui só é possível graças aos nossos investidores sociais e aos nossos voluntários. E é onde eu me coloco hoje. Eu sou um dos voluntários do Observatório. Eu acredito que há um pouco mais de 6 ou 7 anos. Sou um dos decanos, sou limeirense e tenho minhas formações profissionais, como direito, na parte de finanças. Mas, em linhas gerais, é isso daí. Muito bom. Raulzito? Meu nome é Raul e eu aprendo muito conduzindo esse projeto Compromisso com Limeira e agora com baita evolução nesse ano aqui, que só essa mesa já traz contribuições fantásticas para o projeto. Muito bom. Então esse é meu principal papel hoje no SB. Vanderlei? Ó, eu sou Vanderlei Vieira e eu contribuo com o observatório desde a sua fundação. Até tive a oportunidade como voluntário, né, no início, de ir à sessão da Câmara e acompanhar ali as primeiras sessões, dentro daquilo que era o melhor que nós poderíamos fazer naquela época, né. E que foi a base, né, Bruno, para que tudo hoje pudesse estar estruturado, que era conhecer, entender e aprender. Então, uma jornada aí de alguns anos que nós estamos aprendendo, e hoje o meu papel no observatório como voluntário é atuar no conselho consultivo, atualmente presido o conselho consultivo, e também tem um papel de apoio orientado ao compromisso com Limeira, em especial junto à Câmara Municipal. Então, é um processo que está se desenvolvendo, e à medida que ele for evoluindo, eu vou estar junto com os demais voluntários, tendo uma atuação muito orientada a dar o apoio ao poder legislativo à luz do compromisso com Limeira. Então Bom, esse é o desafio, simples assim, Bem só isso. tranquilo, bem bem tranquilo. tranquilo. Bom, e só para me apresentar muito brevemente, eu sou o Bruno Ponte, acompanho as atividades do Observatório desde o nascimento, lá em 2015, 16, 17, mas me filiei oficialmente um pouco mais recente, no finzinho de 2022, começo de 2023. Tenho algumas atribuições, alguns papéis, mas o principal deles é ser um facilitador estratégico para a associação como um todo, né, contribuindo nesse caminho, nessa trilha dos objetivos estratégicos, do que precisa ser conquistado e pelos caminhos que o observatório vai seguindo, junto com os conselhos, presidente e vários outros voluntários aí. Resumidamente é isso. Show. Bom, acho que antes da gente falar do compromisso com Limeira, na prática, né, que a gente está até num formato de podcast para facilitar ao máximo a comunicação, para que você que está assistindo a gente consiga entender o que a gente faz na prática e qual que é o efeito do que a gente faz na vida de vocês e como que a gente pode ir melhorando isso. Então, sugestões são super bem-vindas. E para as pessoas entenderem, né, o que é o observatório na prática, acho que a gente conseguiu pincelar um Legal. pouquinho. Raul, se quiser Antes de começar. falar do compromisso do projeto, vamos falar o que é o observatório, né, na prática. Boa. Bom, para mim, né, o observatório, para mim não, mas já começando a resposta, Por favor. o observatório ele é uma instituição apartidária que tem como principal objetivo fazer um monitoramento da gestão pública, contribuindo para a evolução da gestão pública, né? E aí acho que uma das frases que é legal de ser dita é que a gente não quer jogar mais gasolina nesse incêndio. Pelo contrário, a gente quer contribuir para que não haja incêndio e que a cidade tenha sua evolução, né? Mas aí, Raul, vai na parte técnica, né? O que é o observatório? Aqui a gente até, antes, né, dessa gravação, a gente estava comentando, né, o Luciano Faber, que é o nosso presidente atual do Conselho de Administração, ele foi muito feliz em sintetizar uma série de coisas que a gente faz
como agir para transformar Limeira. Então esse é o cerne, esse é o propósito, tudo que rodeia o que a gente faz tem isso como tronco, vamos falar assim, né? Então são 3 grandes eixos. Primeiro, educação para a cidadania, onde na prática temos voluntários que vão até instituições com jovens e levam cidadania. Antigamente tinha educação moral e cívica, né, nas escolas, hoje em dia não tem mais, a gente vê a falta que é falar de cidadania, né? E como diria Walter Kopp, cidadania tem 2 Ds não à toa, né? Tem direito e dever. Então, é muita gente reivindicando os seus direitos, mas talvez poucas exercendo de fato o seu dever. Então, esse é um eixo. O segundo, o relatório anual, diagnosticar e monitorar. Então, a gente congrega fatos da nossa cidade que envolve orçamento, estratégia, indicadores, que são difíceis, é chato até debater essas coisas. A gente vê audiências públicas de prestação de conta vazias, com poucas pessoas de fato indo lá se inteirar, até porque é um assunto técnico, não é fácil entender disso, igual o Vanderlei comentou, são anos que a gente está envolvido nisso, para de fato começar a aprender, para de fato começar a poder debater sobre. Então, o relatório anual ele vem, se você acessar o sblimeira.org.br, você vai poder encontrar lá, vai ver que são gráficos, a gente procura ter o gráfico, uma manchete técnica, que vai ser legal a gente falar um pouquinho mais do código de conduta, né? Então, uma manchete que não é um fato que eu vá querer deturpar, eu posso confiar hoje, né, numa manchete de jornal? Posso confiar? Não quero entrar no mérito de qual jornal, mas eu posso confiar? Essa é a questão, né? Então, você pega voluntários, técnicos, que se reúnem para falar, essa manchete traduz o fato? Ela ilustra de fato esse fato? Então são reflexões pertinentes aqui. E o terceiro, que é o compromisso com Limeira, que veio, né, durante essa gestão atual do poder público, em 2020, né, na eleição de 2020, e desde 2021 a 2024 a gente vem acompanhando os compromissos que os 11 candidatos a prefeito e mais de 70% dos vereadores eleitos da nossa cidade firmaram, não somente com o Observatório, mas com outras 40 instituições da nossa cidade, em torno de 3 grandes compromissos. E a gente está acompanhando isso, reuniões bimestrais. O Vanderlei, como ele falou, nesse próximo ciclo, o Vanderlei vai acompanhar com o Poder Legislativo, o Bruno com o Executivo, por exemplo, e o Sampaio teve com a gente lá em 2019 ajudando a elaborar esse projeto, junto com o Matheus Ragazzo, por aí vai. Então são 3 grandes compromissos que já vêm dando frutos e já vêm colhendo resultados. Sim. E são, de um lado, nós temos 2.000 jovens capacitados. No compromisso com Limeira, a gente já teve uma evolução muito grande da transparência na cidade, E e é vamos legal falar debater os sobre isso, efeitos né? disso. E a gente teve também um aumento da participação do empresariado limeirense nas compras públicas locais. Então, a maioria, o USB ele faz parte de um sistema que tem outros USBs. A grande maioria dos USBs, ele monitora licitações. E com isso gerou 5 bilhões de economia preventiva aí para os cofres da cidade. Aqui em Limeira, dentro das nossas características, nós optamos por capacitar o empresário. E com isso a gente gerou em 5 anos 300 milhões de reais de volta para a economia local, e com isso são vários benefícios possíveis. Então, isso é um pouco do que o USB faz enquanto cerne, um pouco dos eixos e alguns resultados que o cidadão pode começar a perceber sobre, né? Você comentou do código de conduta e não perdendo o foco da questão, que é o observatório. Algo que eu acredito que muito nos diferencia é justamente nosso código de conduta. Então, para você ser um membro voluntário do Observatório Social, você obrigatoriamente tem que ser apartidário, Não pode ter filiação, né? não Não pode pode ter ter nenhuma filiação a nenhum partido. filiação, né, com algum partido Isso não quer dizer que a gente político. é contra qualquer partido, muito Exato. pelo contrário. É que nós somos Mas totalmente isentos disso, né, e apoiamos todo e qualquer partido que queira contribuir com a evolução da cidade, é isso, né. Mas então no nosso código de conduta isso é muito claro e, repito, algo que acredito eu muito nos diferencia, né, e inclusive que você não tenha parentesco de primeiro grau com pessoas que estejam afiliadas em partidos políticos, né. com servidores e secretários, você não Exato, pode ter parentesco com quem faz parte do exato. ente que a gente monitora, né? Sim, até por que isso? Porque isso vai causando para a gente uma isenção muito grande nos conflitos de interesses que poderiam existir caso isso fosse permitido.
Exato. né? Imagina, eu vou escrever lá uma Então, manchete que impacta diretamente a secretaria meu que a minha irmão, esposa está exato, empregada, né? Ou seja, exato, entre exato. razão e emoção, qual você escolhe, né? Exato. Então, esse é um fato que é muito importante de ser colocado e que contribui muito para que os nossos voluntários sejam técnicos e isentos mesmo, totalmente apartidário, com manchetes verdadeiras e técnicas sobre a evolução do município e da sua gestão pública, independente de qual seja o partido administrando a cidade naquele momento, né? Ou o partido do legislativo, do presidente da Câmara. Então, isso para a gente é totalmente independente. O foco é sempre na gestão pública e na evolução do município, né? Muito bom. Vanderlei, quer complementar? Eu acho que aqui só enfatizar, né, dentro dessa jornada e do aprendizado que nós estamos tendo como voluntários, e dentro desse propósito do observatório, né, que trazer esse olhar de agir para transformar, acho que é muito importante a gente enfatizar e valorizar esse aspecto que é a cultura que vem sendo desenvolvida dentro do observatório através do papel relevante de todos os seus voluntários. É, Porque quando você coloca esse desafio, né, de agir para transformar, já pressupõe que precisa colocar em prática. Mas não é só fazer, né? É fazer com muito zelo, fazer com muita ética, e com um compromisso acima de tudo. E isso tem sido o grande desenvolvimento e aprendizado do observatório, como foi muito bem dito aqui. E agora nós entramos numa nova fase, né, num novo ciclo, onde o observatório agora começa, de fato, a partir de todo o aprendizado, experiência que teve, conseguir entender, né, Raul, quais são os temas sensíveis da cidade, aquilo que de fato vai ser relevante para a população do ponto de vista da atuação do poder público, seja ela executivo e legislativo. E todo o aprendizado, toda a metodologia que o observatório desenvolveu e que vem sendo partilhada com esses poderes, pode ser de fato uma grande alavanca para um novo ciclo de gestão do nosso município. Então, o compromisso com Limeira agora ele vem realmente como um grande projeto que pode gerar muito valor para a cidade de Limeira e nós, como voluntários, ficamos muito felizes em poder, de alguma maneira, contribuir com isso. fato. E falar de política de uma forma prática, né? A gente vê com essa atuação colaborativa que o observatório vem desenvolvendo, aonde a gente consegue chegar e o efeito disso na vida do cidadão. Então, considerando que o observatório aqui de Limeira, a gente está trabalhando há um pouco mais de 6, 7 anos aqui, ah, quais foram os principais, no sentimento de vocês, quais foram as principais oportunidades e principalmente os principais desafios que a gente enfrentou até chegar na onde a gente está hoje? Ó, Eu acho que Raul, como o primeiro ordem presidente, alfabética, por ordem favor. alfabética, então tá bom, mas o Raul acho que vai poder falar melhor, mas eu acho que o primeiro desafio é como um bebê, né? Nasceu ali atrás, em 2016. Acho que o primeiro desafio era não deixar o bebê morrer, igual toda a primeira paternidade, né? Então, como que a gente vai dar comida para isso? Como que a gente vai deixar isso funcionando? Como que a gente vai entender todo esse jogo? E foi um baita, um enorme processo de aprendizado, o qual eu não tive diretamente ligado, mas eu ia acompanhando, né, pela amizade que tinha, ia acompanhando tudo o que estava acontecendo ali nos bastidores, todas as costuras, né, os pontos que precisavam ser ligados para aquilo passar a ser efetivo. E aí vieram as primeiras entregas, as primeiras construções, os primeiros projetos. Acho que indiscutivelmente esses foram os primeiros desafios, né? Mas aí o Raul, como primeiro presidente lá, pode se deixar ele falar dos primeiros desafios, vai dar um episódio inteiro de 1 hora, né? Mas resumindo, acho que o maior desafio foi encontrar o X da questão. Esse, para mim, acho que é o maior desafio, porque quando vai lidar com o poder público, você pode ter a referência que for de outros locais, mas talvez a sua cidade esteja num contexto diferente, numa realidade diferente. Então é tudo. A resposta para a maioria das coisas é depende. Hum. E a gente lida com uma categoria, tá aqui, por exemplo, o Vanderlei, que já presidiu entidade, tem uma experiência nisso. Então, puxa, quando a gente fala de reabilitação infantil, por exemplo, isso é uma categoria, né, atrelada à educação, assistência social, tem uma Saúde. saúde, tem uma normativa e algo que, puxa, uma instituição de 60 anos que já gerou, tem um histórico, tem um legado que já gerou resultado prático para milhares de famílias
que tem uma percepção de valor nisso e um elo de gratidão, de emoção com aquilo, e falar, puxa, Sim. minha família é melhor graças a essa entidade. E Limeira tem muitas entidades maravilhosas nisso. Aí vem um novo entrante chamado Observatório Social do Brasil, que até o nome é complicado, né? Grande, né? Até falar para as pessoas que não é observatório de astro, né? É algo diferente, ou seja, demora. E faz parte de uma categoria que não é saúde, não é assistência, é chamado controle social, que é algo novo, relativamente novo, em mundo e em Brasil, porque a lei de acesso à informação que permitiu tudo isso, a normativa legal que nos permitiu isso, ela é uma criança. É. Ela é uma criança. E aí a gente procura fazer um trabalho de sensibilização da sociedade de algo que ela não conhece, sem resultados práticos e evidenciados, e sem o mais importante, que é passar pelo efeito do tempo. Então a gente teve que começar tateando o elefante e entendendo, puxa, mas e se eu vim por aqui? Se eu for na sessão da Câmara, igual a Vanderlei comentou, que foi lá nas primeiras, e se eu preencher um formulário, começar a tabular, o que, que vai dar isso daqui? Ah, a gente consegue fazer tal. Que transformação que pode vir? Que não tem nada mais inútil que ser muito eficiente em algo que não gera valor. É. Ah, isso daqui a gente consegue melhorar a presença da sessão, consegue reduzir atraso. Aí os vereadores acabaram entendendo que a gente ia montar um ranking do trabalho deles, daí aumentou até a parte de requerimento na prefeitura, da prefeitura, pô, vocês têm que avisar o legislativo que está aumentando a papelada aqui, pelo amor de Deus. Então, são vários ações e reações que vão tendo, e a gente foi fazendo vários testes dentro desse percurso, até que a gente conseguiu achar um fio da meada com índice de transparência local. Então, Limeira hoje figura entre as 25 cidades mais transparentes do Brasil. Então, transparência não significa que o resultado está bom, não significa que o posto de saúde está 100%. Quer dizer que eu sei se ele está ruim ou bom. Quer dizer que eu sei se a cidade está tendo resultado ou não. Não quer dizer que ainda o resultado veio, mas quer dizer que eu sei como está. Os dados estão postos, tudo é mostrado, tudo é transparente, É isso. bons ou ruins. Bons ou ruins. E isso é fundamental para começar a entender aonde eu preciso melhorar a minha gestão estratégica para o município. Se eu não ter os meço, dados. eu não gerencio. Exato. Então, aquilo que não tem medida, como que a gente pode inferir algo? Então, Limeira deu um salto muito grande nisso, numa atividade totalmente colaborativa aqui com a gente, né? E quando a gente foi avançando nos eixos que eu comentei, a gente foi e se deparou, calma aí, mas tem algo aqui chamado de plano de ação. Tem algo chamado de plano de ação. Na prefeitura, Na né? prefeitura. Dentro da prefeitura. Mas colocaram um P no meio, chamado de plurianual, que virou PPA e virou um plano plurianual de ação. Daí a gente perde, calma aí. É um plano de ação de vários Sim. anos, portanto, plurianual. Mas vamos chamar de plano de ação. Esse plano de ação nasceu de um plano de governo, que foi onde, quando cada um aqui que nos vê, você elegeu um candidato em Limeira a prefeito. Você leu o plano de governo dele? A maioria das pessoas não leu. Porém, é esse plano de governo que vai virar um plano de ação. Ele falou, ó, eu quero fazer isso. Você elege ele, aí ele põe no documento, fala, então eu vou fazer isso. Até a gente pegar esse fio da meada, que parece simples, mas a grande questão é, a gente foi descobrindo como que eu paro de trabalhar com martelo e fico vendo cada pequena coisa e como que eu passo a trabalhar com alavanca. Então, esse para mim foi um dos grandes desafios. Sair do micro, porque é tentador, né? Você querer ver cada pequena coisa. Não, mas isso daqui tinha que ser assim, isso aqui tinha que ser assim. Aí você não faz controle social, você faz controlismo, porque você quer ver cada pequena coisa. Para a gente vir e olhar o todo e atuar mais com alavancas dentro da sociedade. Esse é um desafio que, inclusive, a gente está vivenciando ele ainda. Ele é permanente, né? E é permanente. Ele é permanente, não tem como. E até pegando esse gancho do que o Raul acabou de compartilhar com a gente, num aspecto metodológico, aonde que dentro desse plano que existe dentro do município e que o cidadão acaba acompanhando a execução desse plano, aonde que a gente consegue saber se Limeira está indo para o rumo certo ou não está indo para o rumo certo, com base no quê? Como que é o olhar técnico de quem está dentro do observatório para analisar esse tipo de plano? Esse é baita desafio, né? É. Querem que eu comece aqui, cara? Trivial, né? Mas a gente Mas está aí falando... acho que já, inclusive, é o começo do próprio grande projeto hoje, que é o compromisso com Limeira, né? Então, o compromisso com Limeira, ele é um dos projetos
existentes. O primeiro começou ali atrás, em meados de 2020, né? Perfeito. Quando a gente pensou, poxa, vamos criar, vamos ouvir aqui algumas entidades, algumas associações, né? De empresários, comercial, enfim, vamos ouvir diversas instituições, algumas do ramo da saúde, outras da educação, e vamos perguntar para essa galera toda, né? O que, na visão de vocês, dentro do setor de vocês, né, Limeira deveria evoluir? Qual é o grande compromisso que aquelas pessoas que estão pleiteando se eleger deveriam assumir conosco para que, se fossem eleitos, colocassem isso naquele plano de ação que a gente estava comentando, né? Então foi todo um trabalho de ouvir essas entidades e aí veio muita ideia, né? Aí 140 e baita, pouco. 140. 42 entidades participantes, salvo engano, 140 Sugestões. ideias, sugestões. Aí outro desafio, né? Condensar tudo isso em poucos compromissos, né? E é legal aqui valorizar aquele trabalho que ele muitas vezes não aparece, né? É, São muitas reuniões, muitos encontros e fóruns estratégicos a partir de todo esse aprendizado, né, Raul, que foi sendo construído a partir das relações, seja com o poder público, seja com a sociedade civil organizada, que permitiu aos voluntários do próprio observatório, e aí com o apoio, né, que a própria Transformas faz do ponto de vista de facilitação estratégica, que era justamente levar, em especial quando se fala do compromisso com Limeira, aquilo que de fato é essencial ser olhado é, aqui no nosso município. E sim. aí legal até o Raul comentar, Raul, Bruno, do ponto de vista até metodológico, mas a estratificação que vem lá das ODS da ONU, Sim. passa aqui pelo filtro do IPEA, até chegar aqui no nosso município e dizer assim, olha, quais são as questões relevantes? Quais são os riscos que a nossa cidade tem? O que nós estamos olhando e debatendo e que estágio nós estamos em relação a isso? Sim. Né? Que pode ser algo que eu já acompanho, meço e vou melhorar, pode ser algo que eu não estou olhando, mas que é importante. Então, até queria aqui colocar aqui o desafio, né? Simples de responder, É. porque o Raul até como uma autoridade técnica mesmo, porque ele precisa descer, debruçar nesse Sim. assunto e estratificar tudo isso que está sendo, que está norteando esse novo ciclo, É. né, de trabalho. Esse é o nosso segundo ciclo já, né? Exato. No primeiro ciclo, a gente foi congregando essas entidades todas, que geraram lá 140 ideias, e a gente foi condensando essas ideias, transformando ela em grandes compromissos, né? E aí a gente levou esse projeto que se chamou, então, o Compromisso com Limeira. A gente condensou ali em 3 grandes compromissos, né? 3 para o Legislativo e 3 para o Executivo. E aí a gente entrou em contato, né, com todos aqueles que pleiteavam o cargo à época, né, fosse de prefeito, fosse para a Câmara, né, e aí todos eles ali leram esses compromissos, tiveram a oportunidade, e alguns deles assinaram conosco, se comprometeram com esse compromisso, que sim, se eleito, terei estes compromissos como base do meu governo, do meu mandato, e buscarei melhorias nesses 3 grandes compromissos que vocês trouxeram, condensando o que a sociedade civil queria, né. E aí nós tivemos uma boa adesão, né. À época, Candidatos a prefeito, 100% 11 dos candidatos e 70% dos vereadores eleitos. Exato, exato. Então, né, no mandato de De 21 a 21, 24. 24, né. E aí agora a gente está indo para essa segunda versão que o Vanderlei estava dizendo, né. Mas acho que é bacana comentar alguns resultados que a gente conquistou, antes de falar do segundo, né, da versão atualizada agora, que a gente vai ter para 25, 28, né. Vamos falar de novidade, Brunão. Vamos falar de novidade. Mas tem alguns resultados ali legal que o primeiro compromisso trouxe, né, que conquistou, né. O que eu vejo que a gente conseguiu fazer foi, puxa, não só ter o compromisso, mas gerar uma agenda de 2021 até 2024, bimestral, com cada poder para acompanhar. E dentro de um aspecto colaborativo, e ainda combinando com o poder executivo e legislativo, que ó, são esses critérios, nós vamos congelá-los por 4 anos. Ou seja, se a gente vai jogar basquete, é basquete. Não vamos ficar reinventando a roda durante o processo, e a gente soube respeitar informações que eles davam para a gente durante o processo, mas que ainda eles estavam antecipando para a gente, não estava divulgando. E a gente não ficou fazendo manchete sobre partilhas. A gente realmente mandava manchete sobre aquilo que estava publicado.
Então, no final, alguns grandes resultados é aqueles que eu comentei. A Limeira, entre as 25 cidades mais transparentes do Brasil, e 300 milhões de reais realimentando a economia local, acumulado aí nos últimos 5 anos. Então, esses foram grandes resultados auferidos aqui pelo projeto. Uhum. E o que a gente percebeu aí, fazendo o link entre esse compromisso e o próximo, o que a gente percebeu é que essa, por exemplo, transparência, quando a gente fala transparência, isso fica distante do cidadão. Mas é algo que, sem isso, é difícil avançar em outros passos. É a Porque, base, né? puxa, é a base. Eu quero erguer coluna sem baldrame, né? Eu quero colocar telha sem ter feito a coluna. Ou seja, são coisas que não combinam. Então, falar de coisas que são sensíveis à população, né? Puxa, roubo, homicídio, crime sexual, Transporte, qualquer que seja o transporte, ponto, né? qualquer que seja, sem eu saber se isso é um fato ou se é uma opinião, sem saber se isso realmente tem uma medição ou não, isso fica muito desafiador. E foi isso que, durante esse compromisso com o Limeira, a gente foi aprendendo a como utilizar as metas que a própria prefeitura tem no plano de ação dela, de vários anos, o plano de ação plurianual, como que a gente usa essas metas a favor do próprio cidadão. Então, como a gente congela o jogo por 4 anos, a gente não ia ficar reinventando o jogo no meio. Claro. Mas a gente foi estudando e aprimorando para, nesse próximo ciclo, agora 2025 a 28, que inclusive logo mais nós vamos apresentar. A gente já veio apresentando no último Agosto Transparente, né, agosto de 2023, a gente fez uma prévia disso tudo, onde a sociedade civil organizada, partidos políticos são convidados para isso. E agora a gente vai ter um novo ciclo de encontros com ele, onde nós vamos mostrar muito dessa base metodológica. Então, basicamente, aqui vou tentar sintetizar, e é um desafio isso, a gente tem um movimento global de busca por sustentabilidade. Essa é uma palavra que pode ser deturpada em sentidos ideológicos. Porém, não nos interessa aqui as ideologias em torno da palavra, mas o fato em torno dela. Fato é que nós, enquanto habitantes desse planeta, consumimos o que uma terra pode nos fornecer. Se o que ela pode nos fornecer em 12 meses de uma forma sustentável, a gente consome em 8. Então, nós estamos consumindo muito mais do que a terra pode nos fornecer. Então, essa é uma premissa do trabalho. E o que o mundo está fazendo em torno disso? Vários líderes do mundo se reuniram e falaram, bom, precisamos reverter esse trem, então vamos bolar aqui objetivos para ter um desenvolvimento sustentável no globo. Então, veja, não é sobre falar empresas faturem menos, tenham menos lucro, temos menos emprego, não é sobre isso. É sobre como a gente põe um E gigante nas coisas e fale, vamos faturar, vamos lucrar, os profissionais vão ser melhores remunerados e vamos não consumir mais do que o mundo pode nos fornecer. Vamos cuidar da nossa casinha, né? Cuida da casinha. É isso? É isso. Então, vieram esses objetivos de como eu me desenvolvo, porém com sustentabilidade. Isso foi chamado de ODS. Beleza. Pela ONU. E aí falaram, puxa, vamos fazer uma agenda até 2030. Esse é um movimento que já teve agenda até 2015, teve agenda até 2000, mais ou menos a cada 15 anos esses objetivos se renovam. E isso é feito um grande pacto, um pacto com global, cada né? país, um pacto global da ONU, com cada país que se torna signatário disso. E o Brasil o é. Então o Brasil foi lá e falou, ONU, eu tô junto, eu vou bancar esses objetivos. Então são 17 grandes objetivos que desdobram num monte de meta, e o Brasil falou, tô dentro, vou participar desse negócio aqui. E esse é o ponto de partida do novo compromisso com o É governo. isso. Então a gente fez esse movimento de conhecer intimamente a nossa cidade, mas conectá-la com aquilo que a gente entende que é uma das melhores referências que a gente pode adotar. Com o que o mundo está buscando. Com o que o mundo está adotando. E que o Brasil é signatário e que a nossa cidade Limeira, no plano de ação dela, ela já fala, tá vendo isso que eu vou fazer, cidadão limeirense? É por causa desse objetivo de desenvolvimento sustentável. Então a gente não está inventando a roda, não estamos vendo isso porque a gente acha bonitinho, porque a gente acha legal, é porque o Brasil já olha para isso, Limeira já olha para isso, o Tribunal de Contas olha para isso, e a gente está falando, então, puxa, se é isso o que tem de melhor para ser visto, por pior que seja, o que não é o caso, é uma boa ferramenta, então adotemos-as então, né? Esse acho que é o grande primeiro ponto. Tá todo mundo olhando para a mesma regrinha. É isso. Né?
Nada melhor do que construir o placar junto, né? É, Então, a partir daí, não só o placar, mas as regras, né, vão ficando perfeito. mais claras, né? E os papéis também melhor definidos. É porque à medida que seja o poder executivo ou o poder legislativo tem clareza, isso acaba direcionando, acaba facilitando, né? Porque legislar não é fácil, né? Você imagina o arcabouço legislativo que a gente tem. Não estou Sim, falando só de Limeira, mas imagina a nível de Brasil, no âmbito federal, estados e municípios. Mas olha que interessante, à medida que o poder legislativo conhece quais são as prioridades, quais são as demandas, quais são os assuntos relevantes da cidade, e isso serve para nortear o papel do legislativo. Poxa, eu gostaria de ser um vereador que tivesse esse norte para desenvolver bem o meu papel. claro. E aí é como acompanhar de uma maneira muito bem trabalhada e alinhada com o próprio poder, como é que eu desenvolvo esse papel à luz dessas diretrizes, que é o Perfeito. próprio compromisso, né? Perfeito. E gera uma baita amarração, né? Então, muitas vezes, veja, e o próprio compromisso nessa versão atual vai contribuir cada vez mais para isso, né? Poxa, por que a cidade, por que o município, por que Limeira está desenvolvendo esse dado projeto aqui, eventual, né? Poxa, porque ele pode causar melhoria nestes indicadores, nestes dados que fazem nos aproximarmos cada vez mais desse objetivo de desenvolvimento sustentável, fazendo com que nós sejamos uma cidade melhor de se viver. Então, vai respondendo até algumas coisas, né, no meio do caminho. E aí, beleza, o primeiro filtro foram então as ODSs, Muito bom. né? Mas aí as ODSs, elas também, algumas vezes, vão trazer situações que não são aplicáveis ao nosso município. Perfeito. Né? O Raul dá o exemplo daquele do mar lá, por exemplo, né? Da Poxa, baleia. a da baleia é legal, fala da baleia. Basicamente assim, tem 17 ODS. Daí imagina metas para o mundo todo. Isso daí desdobra, enfim, tem 169 metas da ONU. Você fala, meu Deus do céu, se eu tiver que saber de 169 metas, eu tô lascado. Então, qual foi um grande filtro que a gente fez? Primeiro, é aplicável a Limeira? Aí o exemplo acaba Os sendo, ó, oceanos, por mais né? que eu ame Limeira e por mais que minha autoestima esteja boa, Ribeirão Tatu não é oceano. Então, ótimo. Então, eu não preciso ficar vendo um dos grandes objetivos, que é vida marinha, vida no oceano. Ou seja, muitas dessas metas não é aplicável a mim. A segunda questão, tem muita meta que é meta fim, e tem outras que são meta meio. Deixa eu dar um exemplo. Uma coisa é eu falar, eu preciso erradicar extrema pobreza. Então, pessoas que ganham menos que tanto, eu não gostaria que isso existisse mais. Eu gostaria que isso não fosse mais uma realidade na minha cidade. Não estamos falando de partido, não estamos falando de ideologia, estamos falando que é sustentável. Não é sustentável pessoas passando fome dentro da cidade que a gente reside. Não é sustentável isso. Então, isso eu vou ter uma meta fim, que é eliminar a extrema pobreza. Mas a ODS dá vários caminhos para o mundo traçar e evidenciar que está firmando pactos, acordos e fazendo projetos que colaborem com isso. Para o mundo faz sentido esse tipo de meta meio. Para a cidade, vamos ver se está acabando, está melhorando, está reduzindo a extrema pobreza ou não. Então a gente acabou filtrando e das 169 metas, nesses filtros, se é Limeira ou não e se é meta fim ou não, cai para 42. Ainda é bastante coisa, mas simplifica já bastante o debate. Sim, porque você sai de 169, né? Você fala, poxa, não tô conseguindo nem emagrecer aqui, vou olhar para 169 metas na cidade. Então a gente fez todo esse trabalho de limpeza do filtro para conseguir ir condensando cada vez mais e chegar naqueles objetivos que fossem realmente estratégicos e conectados com a realidade limeirense, para que eles fossem palpáveis para Limeira, É né? isso. E aí depois vem um terceiro ponto que é o IPEA, É né, isso. Raul? Aí o que aconteceu? Puxa, o mundo falou, ó, vamos para cá, ODS, legal. Aí vem um instituto de pesquisa e estatística, que é o IPEA, o nome dele, e ele falou, legal, a gente assina, mas deixa eu fazer algumas adequações à minha realidade. Ou seja, legal, ODS, você fala que eu preciso trazer mortalidade materna para uma quantidade de 70 numa determinada proporção de habitante. O IPEA fala, aqui na minha realidade, eu posso ir para 30, não é 70 a minha meta, é 30. Então eu posso melhorar. Se eu mirar 30, talvez eu não melhore a minha situação, porque eu já estou em outro patamar. Então é isso que o IPEA
vai falando. Ele avalia o contexto em que a gente está inserido, né? É isso. Então 70 pode ser a meta padrão, Do mundo, né? Exato. Mas nós, dado o nosso contexto, temos um outro cenário, portanto, esse 70 adequado ao nosso cenário pode ser é 30. 30. Sim. E o IPEA, ele dá a ficha do indicador, ou seja, como você vai medir, como você vai calcular, o motivo de você calcular. Ele referencia. É. E isso vai contribuindo para a gente tirar os achismos, né? Ah, mas eu acho que não deveria ser assim. Legal o que você acha, mas guarda a tua opinião para você. A gente está falando de dado técnico. E muitas coisas não precisam nem reinventar a roda, né? Muito, existe. É isso. muito. É, e Melhora-se o que existe, né? exato. E um outro olhar importante é a síntese de tudo isso do ponto de vista, né, Raul, Bruno, do que de fato é relevante para a cidade a partir da. Pega as ODS da ONU, traduz em 40 e faça mais legal. Isso aqui ainda não consigo medir, mas é importante falar sobre. Sim, E muitas questões, às vezes, que você fala de um assunto de saúde, a causa raiz pode estar lá no saneamento básico. exato. Né? E Na aí não é um educação. problema só de saúde. Então, a simples oportunidade de permitir que haja esse debate no âmbito legislativo e de execução a partir do programa definido à luz dessas diretrizes vai ser um avanço muito grande para Gigante, gigante. a cidade, né? Sim. E o fato é, né? Agora, parênteses aqui, é fato que todo governante que esteja eleito, né, seja no executivo, seja no legislativo, os problemas do município eles são gigantes e nunca terminam, eles apenas se renovam, né? Os problemas se renovam. E é fato que tem muita coisa para ser feita. Agora, quando a gente faz esses filtros, começando com um mundo, ODS, vem descendo, vê o que que é aplicável à Limeira, desce mais um nível, pega o IPEA, traz para nossa realidade e vai encontrando quais são as maiores alavancas de transformação e seleciona 10, como é o nosso caso aqui, né? 10 grandes alavancas que a gente pode focar, né? A melhoria dessas alavancas vão, por natureza, por naturalidade, melhorando diversos outros aspectos do município, né? E aqui, até pegando o gancho que vocês colocaram, o, qual que é o que o Vanderlei comentou, né? Puxa, temos aqui 42 metas, temos um monte de aplicação, beleza. Mas onde nós estamos, né? Começa onde você está, usa o que você tem, faz o que você pode. Estratégia sem execução é lista de desejo. Aqui não é exercício de futurologia, é exercício de ação para transformação. Então, o compromisso com o Limeira, ele nasce bem aterrado nesse sentido. Então, puxa, para quem está nos assistindo, a gente tem muita meta que pode ser o ideal, mas a gente se pautou no que já é real. Então a gente entendeu, legal, de todas as 42 que são aplicáveis à Limeira, são metas fim, qual que eu já meço? E a gente percebeu que tinha 8 grandes metas que já são medidas dentro do nosso plano de ação. Tem várias que a gente fala que vai atender, mas não tem uma medição explícita do que deveria rolar. O que nós temos que fazer com isso, então? Medir. E tem coisas que, puxa, seria legal Limeira estar olhando, mas a gente não tem no nosso plano de ação ainda isso. Então, isso nós precisamos debater. Não tem base técnica ainda, não tem parâmetro, não tem referência, mas é um assunto importante. Temos que debater. Passemos a debatê-lo. É isso. Né? Eu dou exemplo até no debate a questão do transporte. O IPEA, o próprio IPEA não tem no Brasil como que eu meço se o nosso ônibus ele é eficiente ou não. Eu falo, meu Deus do céu, mas tudo bem, faz parte, temos que começar de algo. Então, o que a gente tem? Coisas que estão no plano de ação. É realmente um movimento global, né? A gente tem essa medição, o que nós precisamos fazer? Melhorar. A gente pegou numa ponta e temos que melhorar isso. Então, a gente tem 8 objetivos lá para melhorar, vários para passar a medir e vários para debater. E esses que nós temos que melhorar, eles vão compor uma imagem. Uma imagem. O objetivo é traduzir tudo isso para quem está aqui nos assistindo em uma imagem. Uma única página. Uma né? única página, que é um mapa de riscos da nossa cidade. Então, tudo isso, a nossa intenção é, mesmo com todo esse nível de técnica, com toda essa metodologia, a gente consiga traduzir numa linguagem acessível, que uma criança consiga entender quais os maiores riscos da nossa cidade. E chegar nesses riscos, acho muito brevemente falar dessa metodologia, né? Como que a gente está conseguindo chegar nesses maiores riscos? Não é achismo,
É tudo parâmetro Mensuração. técnico, mais uma vez. E quais são os dois principais parâmetros, né? O primeiro, quais são os indicadores atuais, né? Qual, então, se eu quero reduzir dado, um indicador de 70 para 30, né? Então, o primeiro parâmetro, qual é meu número atual, onde eu estou dentro dessa medição, se ele está com uma tendência de piora ou de melhora, e aí a gente vai conseguir entender a tendência versus a gravidade. Aqueles parâmetros que estiverem com uma tendência de piora e que tem alto nível de gravidade, por naturalidade, vão ser os maiores riscos a qual o Limeira está exposta, É né? isso. E quando a gente olha para isso, a gente tem aqui o que nós vamos passar a falar. Você viu que o primeiro ciclo do compromisso, a gente falou de transparência, de empresariado participando na compra pública. Esse a gente vai passar a falar de mortalidade materna, de morte em estrada, de violência, redução de violência, mortalidade. A gente vai falar de como que está o impacto ambiental, vai falar o quanto que está eficaz, né, o governo, o poder público. A gente vai falar de educação, vamos falar de saúde. Então a gente vai começar a trazer mais à tona assuntos que são chaves e impactam diretamente a população. Transparência pode não afetar a vida de alguém que está no dia a dia da nossa cidade. São assuntos tão importantes quanto os que a gente começou a mensurar, só que são assuntos mais falados no dia a dia que as pessoas conseguem sentir com mais Impacta diretamente a intensidade. vida, né? Ou Sim. trazer compra para o empresariado local afeta a É um economia como um segmento. todo, mas afeta a vida principalmente do empresário, afeta indiretamente os demais, né? Esse aqui não, esse aqui afeta na veia, afeta diretamente. Então, a partir do momento que a gente tem o próximo termo de compromisso que nós vamos apresentar para a sociedade civil e para os partidos, o que vai ter nesse termo de compromisso? Vai ter lá, tanto é o mesmo termo dessa vez, tanto para o executivo quanto para o legislativo, que é uma inovação que o Vanderlei apontou bem aqui dentro. Então, puxa, nós vamos trazer a mesma língua para ambos os poderes, ou seja, o judiciário é algo que não está envolvido ainda, mas futuramente a gente já tem diálogo com o judiciário, mas o foco agora é executivo e legislativo. E o que nós vamos fazer? Os 8 primeiros objetivos, são 10 compromissos que a gente está estabelecendo. Os 8 primeiros são com esses temas sensíveis que a gente já comentou. O nono, a gente já tem um índice de transparência existente hoje, que inclusive está no plano de ação do Executivo e do Legislativo. A gente vai evoluir esse índice e congelá-lo por novamente 4 anos, igual nós fizemos com o atual, e ele vai virar um índice de governança e transparência da cidade, aonde todas as melhorias já conquistadas vão buscar ser mantidas. E a gente vai também preparar o terreno para o ciclo 2029 para frente. Então, o índice de governança ele vem como movimento técnico para tanto garantir as melhorias já feitas quanto pavimentar as próximas. Então, são Muito bom. 8 compromissos iniciais, o índice de governança e, por fim, manter essas reuniões bimestrais que nós vemos tendo com cada poder, né? E também trazendo cada vez mais os responsáveis diretamente dentro de cada poder por esses objetivos, por essas iniciativas. Esse é um ponto muito legal, né? Desde o primeiro compromisso com Limeira lá atrás e nesse aqui agora, na versão atualizada, né? Legal citar que o observatório, nós, através dos voluntários, com facilitação estratégica, conselho, né, diversas atribuições aí, a gente faz o acompanhamento bimestral, né? Então a gente senta com o poder legislativo e executivo. Galera, e aí? Como avançamos nesses últimos 2 meses? Quais são os próximos passos para os próximos 2 meses? Ou seja, não basta criar o compromisso, né, todos viram signatário e aí se esquece disso, depois de 4 anos voltamos a falar. Não, porque senão entra o que você disse, estratégia, mas sem a execução, vira uma lista de desejos. E uma das formas que a gente tem de não deixar com que isso vire uma lista de desejos é ter o acompanhamento constante com encontros a cada 2 meses com todos os envolvidos, né. E a própria relação e conexão, né, e até interdependência do compromisso com Limeira com os outros eixos, né, que é muito importante e Perfeito. continuam em plena atuação, ou seja, o papel dos voluntários nesse processo é extremamente importante, de Muito. forma muito integrada, de modo que a educação para a cidadania vai ficando, por exemplo, cada vez mais maduro e muito mais direcionado às questões da nossa cidade. Perfeito. Aos riscos que a gente elencou, né, é o próprio eixo, né, educação para a cidadania,
bebe dessa fonte e vai contribuindo com educação sobre esses temas, né? E aqui, o que que é interessante? Fechado esses 10 grandes compromissos, diferente do primeiro, que a gente fez um evento de assinatura, os candidatos reconheceram firma, dessa vez, o que que a gente pede atenção dos partidos, principalmente? Que o grande responsável por elaborar o plano de governo se atente a esses compromissos e traga para dentro da redação do plano de governo esse texto. Perfeito. Então, como a gente vai saber o grau de compromisso que cada candidato está estabelecendo com a cidade? O quanto os compromissos foram levados para o plano de governo, que é o documento oficial. A gente fez a assinatura de firma, reconhecida firma no primeiro, foi muito bom, mas agora a gente tem uma evolução, um avanço, porque o plano de governo ele é homologado com o Tribunal Superior Eleitoral, então ele tem Perfeito. um nível de critério legal maior. Então, 10 grandes compromissos, ele passa a valer dentro do plano de governo. A gente vai debater isso com os partidos, vamos debater isso com a sociedade civil organizada para dar muita transparência, como a gente já vem dando a todo esse processo. E o que que é importante a gente dizer aqui também? Mesmo que um candidato não se comprometa com isso, e para o vereador mantém-se a assinatura, que o vereador não é obrigado a ter um plano de governo. Perfeito. Mas o que que é importante a gente falar? Mesmo que um candidato não tenha formalmente estabelecido o compromisso conosco, o compromisso com Limeira se mantém da mesma forma. Por quê? As ODS é um movimento global que o Brasil é signatário. O Tribunal de Contas acompanha os candidatos, mesmo que eles não queiram, pelas ODS da ONU. Então, o SB ele está dando transparência a todos E facilitando, né? e facilitando a Exato. vida, deixando uma lista de 10 grandes coisas que a gente vai acompanhar, É. você querendo colaborar ou não. Você teria que fazer aquilo naturalmente. Exato. O observatório só apareceu aqui para sintetizar e dar um direcionamento estratégico para você, facilitando sua vida. E em vez de você ter que ler 169 metas, né, da ODS, você vai precisar olhar só para 10, porque a gente já fez o trabalho técnico de filtrar aquilo que é mais condizente para o contexto limeirense. E isso vai gerando para a gente, em termos de cidade, um grande embrião do que é de fato um plano de Estado da nossa cidade. Então, independente dos partidos, essa alternância de partidos ela é importante, ou seja, não estamos falando nada contra isso, mas nas transições de partido e de mandatos, a gente não pode perder o cerne do que nós temos que se manter compromissados com a cidade. Então, a gente está Perfeito. dizendo que tem grandes coisas que, independente do gestor que vai ser eleito, que vai ter total respeito e legitimidade para tal, independente da ideologia partidária, educação não pode sair da pauta, saúde não pode sair da pauta, mortalidade, Perfeito. taxa, roubo, crime sexual, pontos sensíveis não podem sair da pauta. Você pode agir para transformar esses tópicos da forma que você melhor entender, mas você não pode escapar dos fatos se isso de fato está melhorando ou não. Perfeito. Muito bom. E eu tava refletindo aqui o quão maravilhoso é ser hoster do podcast, que é um assunto maravilhoso também, e que as perguntas elas nem precisam ser feitas porque o raciocínio ele vai fluindo e poderoso, né? A gente A ajuda. pergunta, Pode e caminhando pode aqui, fazer pergunta aí, que o Bruno vai responder. mas caminhando aqui por causa do tempo, caminhando aqui para as considerações finais, queria ouvir cada um de vocês e, em síntese, né, como que as pessoas elas conseguem na prática colaborar com o trabalho que a gente está desenvolvendo? Para mim, assim, alguns eixos. Primeiro, partidos políticos. Eu queria agradecer que lá em 2020, todos os partidos políticos estiveram com a gente numa reunião para entender sobre isso. A gente teve um apoio manifesto muito grande. A gente realmente, vocês são chave no movimento democrático e nós precisamos do apoio de todos, tomando conhecimento disso e fomentando que o plano de governo dos candidatos de vocês a prefeito tenham isso. E que os vereadores sejam motivados a se comprometerem. Isso, como o Vanderlei falou, vai propiciar gestões mais efetivas e estratégicas para a nossa cidade. Isso não quer dizer eles abandonarem nada da ideologia deles. É uma coisa e outra. Faça o que você tem de ideologia e mantenha coisas chaves para a nossa cidade. Esse é um ponto. Perfeito. Perfeito. Sociedade civil organizada. Toda entidade tem uma grande missão, um grande propósito aqui. Então, puxa, o que a sua entidade está fazendo que colabora com esse desenvolvimento sustentável que a gente tem? Abraça uma coisa.
Vamos abraçar uma coisa. E a gente colabora com isso dentro desse processo. Sim, até para somar com isso, né? Você tem entidades ali que vão estar dentro do nicho educacional, entidades dentro do nicho de saúde, né? Então, como que a sua entidade, dentro do nicho de saúde, pode contribuir com o compromisso com Limeira e com os eleitos a que a gente construa uma saúde para Limeira cada vez mais melhorada, tendo como grande luz a ODS e aqueles objetivos que se conectam com a realidade limeirense. E ao cidadão, o grande convite fica: começa onde você está, usa o que você tem, faz o que você pode, mas como que você pode transformar a sua indignação em atitude e colaborar com esse grande propósito que é agir para transformar Limeira. Sim. A nossa cidade precisa de cidadania, toda cidade precisa. Toda cidade precisa. Cada um começar catando o lixo da sua rua, não jogando lixo para fora do carro. São É. movimentos de cidadania que o exemplo arrasta. Então, o grande convite que a gente tem aqui é ação. É. É começar a agir, independente do quanto e se é bonito falar disso ou não, É. mas agir. A indignação é importante, só que agir é fundamental, né? Então, quanto mais o cidadão consegue transformar a indignação em atitude, mais a cidade evolui, né? Então, acho que esse é o grande ponto para o cidadão. Queria ouvir o Vanderlei ressaltar que também dentro do observatório a gente não é um grupo de notáveis. É multidisciplinar, com várias idades, então todo mundo tem que ter esse sentimento de realmente ser acolhido, Claro. desde que respeitado, né, todos os critérios ali do Código de Conduta. Primeiro, eu acredito muito no trabalho voluntário, porque é enriquecedor e você faz não só em função de um bem comum, mas você ganha muito com isso. Então, todo esse trabalho que o Observatório vem fazendo e esse olhar orientado a acolher e aprender junto com os voluntários, né? Então, agora a gente vai para um novo ciclo, né? E aqui, em nome do Conselho Consultivo, agradecer todas as diretorias e todo o papel que vem sendo desenvolvido. É uma satisfação a gente poder contribuir e um agradecimento especial a todas as pessoas que estão envolvidas e aquelas que queiram saber mais sobre, né, Bruno? Acho que seria legal deixar aí, né? Tem todo o regramento já, tem toda a orientação de como eu posso ser um voluntário do observatório, né? Porque é um trabalho que quanto mais pessoas estiverem envolvidas, mais resultados teremos, respeitando, obviamente, aí todas as premissas que foram aí conquistadas com muito É. suor, né? Então a jornada não é de um ano, já é um ciclo e a espinha dorsal ela está aí porque realmente conectou pessoas de bem e querendo o melhor para a cidade. Bom, se você chegou até aqui, eu peço mais uma vez, deixa seu like, compartilha esse conteúdo, até para que o algoritmo entenda a relevância do conteúdo e possa impulsionar isso para mais pessoas. E fazer mais um parênteses aqui, agradecer novamente e honrar os nossos voluntários, os nossos colaboradores e investidores sociais e a presença de vocês aqui por compartilhar um assunto tão maravilhoso para a Bom gente, demais para nossa estar junto. cidade. Show. Show? Mais Até o alguma coisa? próximo, né? Até o próximo episódio, então. Um abraço.